Diga, essa é a minha Bíblia. Para mim, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu... Aleluia! Ora. Aleluia. Oh glória, oh glória. Quando eu pego esses microfones, eles não aguentam o poder. O poder é forte, aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós vamos falar sobre doutrinas básicas, né? Durante todo esse mês, será um mês de ensino. Então, será um mês de muito acréscimo na nossa vida. Ah, Fabi, eu queria receber o poder, o manto para cair para mim. Ei, a palavra é o poder de Deus, amém? Então, quando a gente vem para a igreja para receber a palavra, nós estamos recebendo o poder de Deus. Ainda que a gente não sinta nada no nosso corpo físico, amado, se você está ali, pronto para receber a palavra, você está recebendo o poder de Deus. Diga, a palavra é o poder de Deus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Então, amado, todo mundo que vai construir algo, né? Toda construção, temos aqui nosso querido Coutinho que entende de obras. Toda obra, todo prédio, ele não começa do telhado. Ele começa da base, não é, seu Coutinho? A gente tem que fazer um negócio que eu não sei o nome. Como é o nome? Alicerce. Muito bem, tá vendo? A base, o alicerce. O que é baldrame? É isso, né? Tá vendo? É lá do Nordeste. Né? Vai fazer o baldrame, vai fazer aquela base. Se o solo é assim tortuoso, vai deixar ele plano, vai botar as bases para que possa subir aquele prédio, não é assim? E nós sabemos, amado, que nós estamos entrando em um novo nível para a gente crescer, para a gente avançar em Deus, para a gente desfrutar de coisas maiores. Mas sabe que o alicerce, ele precisa estar forte e sólido para que a gente possa crescer de forma saudável. E quais são os nossos alicerces, amado? É a doutrina básica de Cristo. As doutrinas básicas de Cristo, amado, as doutrinas básicas da palavra de Deus, elas precisam estar cada vez mais fortes e firmes em nosso coração. A gente não pode esquecer um só momento, um só segundo daquilo que nós temos como doutrinas básicas para nós. Amém? A nossa sã doutrina. Então, a doutrina de Cristo respalda a nossa vida cristã. Talvez você seja um bom evangélico, mas ser um bom evangélico é o quê? Saber como é que funciona as coisas na igreja, servir na igreja. Né? Eu venho, Fabi, já tenho 20 anos de crente, eu já sei como tudo funciona. Eu já sei como é. Meninos, eu já sei, eu já servi nisso, já fiz aquilo outro. Ei, isso aí é ser um bom evangélico. Mas ser um bom cristão, amado, é aquele que conhece e vive a palavra. E para isso você pode ter 50 anos de crente, como também ser um nascido de novo, recente. Fabi, eu tenho um mês que eu nasci de novo. Glória a Deus, você já pode ser maduro espiritualmente no que diz respeito a conhecer a palavra e viver a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, eu sei que nós vamos falar hoje sobre um dos princípios elementares, mas antes disso, amado, eu quero que a gente coloque uma base nisso. Queria que você abrisse em Marcos 12. Marcos 12. No versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo quando Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus disse: o principal, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, diga amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Amado, não é só um pouquinho não. Ah não, vou amar o Senhor aqui, mas também não é assim não. Também não precisa ser radical. Ei, a Bíblia está dizendo que é de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua força. Sabe, amado, nós precisamos demandar toda a nossa energia nesse amor. Amém? E por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque
O escriba perguntou, qual é o principal, Senhor? Qual é o principal? Jesus disse, olha, o principal que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Uma das coisas primordiais, amado, que nós precisamos entender, se você ama a Deus, quantos aqui amam a Deus? É que nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, com a inteireza de quem nós somos, não é só um pouquinho. Ah não, eu amo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, acredito na palavra, mas quando fala daquela coisa ali, negócio de, sei lá, vamos botar um exemplo, quando a Bíblia fala de dízimo eu não gosto. Quando a Bíblia fala de oração em línguas, eu também não gosto. Ei, é tudo. É toda a doutrina. É tudo. Eu preciso colocar o meu coração em tudo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz entendimento. A Bíblia diz coração. Isso fala de razão, mas fala de emoção também. Fala de mente e coração, amado. Porque muitas vezes nós queremos amar a Deus de forma racional. Não, eu amo a Deus até aqui, mas ali eu não faço não. Ei, é tudo, diga é tudo. Então eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. E para que eu possa, amar, desejar viver a palavra, né, entender sobre as doutrinas de Cristo, eu preciso ter esse entendimento no meu coração, de que é de todo o meu coração. E à medida que nós formos ouvindo no decorrer desse mês a respeito da doutrina, a gente vai ouvir sobre batismo, a gente vai ouvir sobre arrependimento, a gente vai ouvir sobre juízo eterno, a gente vai ouvir sobre coisas que não serão agradáveis para a nossa carne, mas é de todo coração, todo pensamento, todo entendimento. Amém? Diga de todo. Aleluia, glória a Deus. E quem é que ama a Deus? Como é que eu sei, Fabi, se eu estou amando a Deus? Porque a Bíblia diz, você deve amar de todo coração. Tá bom, mas eu quero aprender como é que eu amo. Como é que se ama? Abra comigo lá em João 14. João 14, 20. Diz assim. Aqui Jesus estava falando, né? Que ele iria, mas que ele iria mandar outro consolador. Estava falando aos discípulos, não se preocupe não, que eu vou ao Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão ter um Espírito, e esse Espírito Santo é a mesma coisa que eu estar presente com vocês. Ele estava falando isso. No versículo 20 ele diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, em outras versões diz, aquele que tem as minhas palavras e as guarda, esse é o que me ama. Então como é que eu sei que se eu amo a Deus ou não? Temos a palavra de Deus no seu coração? Está guardando, está praticando, está vivendo, está zelando por essa palavra ou está descartando, desmerecendo? Não, a palavra diz isso, mas eu quero viver. É isso aqui, diferente da palavra. Ei, quem ama a Deus, acata a palavra de Deus. Não, a palavra diz isso, Fabi, mas eu prefiro viver desse jeito aqui. Ei, então você não ama a Deus. Amém? Então quando nós amamos a Deus, nós demonstramos esse amor de que maneira? Conhecendo e guardando a palavra. Amém? Diga conhecendo e guardando. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Quantos aqui querem ver a manifestação de Jesus na sua vida? Tanto através de você, como na sua vida. Então, conheça e guarde a palavra. Amém? Aleluia. Disse Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Amado, ele está repetindo aqui. Ele quer que a gente entenda que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Se você não ama a Deus, você não considera a palavra de Deus. Mas se você o ama,
você acata a palavra, você agarra a palavra. Aquilo que você escuta aqui, amado, você tem expectativa em cada culto, porque você sabe que você vai ouvir a palavra de Deus e você vai ter expectativa porque você quer viver essa palavra, porque eu amo a Deus, eu quero saber o que Ele quer de mim. Amado, toda a vontade de Deus está aqui estabelecida na sua palavra. Então, se eu amo, eu quero viver a sua vontade, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer o que Jesus nos ensinou. A doutrina de Cristo, diga de Cristo. Amém? Não é do pastor, não é do Ministério Verbo da Vida. O que nós estamos falando é da doutrina de Cristo. E glória a Deus que a doutrina do Verbo é a doutrina de Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, em Mateus 7, vamos lá. Mateus 7, no versículo 24. Ô, glória. Vamos ler muita Bíblia, hein? Aleluia. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as joga fora. É isso? Todo aquele que ouve, mas não acata. É isso? E as pratica. Todo aquele que ouve e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe, amada, a Bíblia não está dizendo aqui que todo aquele que ouve e pratica vai ter uma vida perfeita. É isso? Todo aquele que ouve e pratica não vai ter nada de ruim que vai acontecer com você. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. A Bíblia está dizendo assim, pode até vir a chuva, pode até vir um vento, pode vir a tempestade, mas essa casa está de pé. Porque está alicerçada, está edificada. Ei, amado, não importa o que aconteça. Se você está firme na palavra, na rocha, você não vai cair. Amém. Sabe, amado, que o mundo lá fora não suporta nada. O mundo lá fora, amado, eu não vou dizer mundo lá fora, eu vou dizer o imaturo espiritualmente. O imaturo na palavra, qualquer coisinha que acontece. Tá vendo? Eu vou desistir, se desvia, aí cai no pecado. Por quê? Imaturo. Não edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe, amado, quando nós temos a nossa casa, quem é a nossa casa? Diga eu. Quando nós estamos alicerçados na palavra, amado, pode vir o que vier. Nós não vamos cair. O que vier, amado, vai ser para nos fortalecer ainda mais. É Deus que está me colocando na prova. Não, é Deus não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus não disse assim, no mundo Deus vai te dar aflições. Foi isso que Jesus falou? Não. Isso aí vem do cão. Jesus, ele sempre nos traz esperança. Ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele sempre está dizendo, ei, olha para mim. Pode acontecer coisa ruim aqui, mas olha para mim. Jesus é a palavra. Então ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E eu sou quem? A palavra. Amado, quando nós estamos com a palavra, não tem como nós não sairmos vencedores. Amém? Independente das circunstâncias, amado, a gente permanece firme. Não importa o que aconteça, eu estou firmada na rocha. Não importa, pode chover canivete, a minha casa está solidificada, alicerçada na palavra. Mas se você vem para a igreja, amado, você escuta essa palavra, não pratica, você está aqui com o coração conectado, no que eu vou jantar, no fulano que faltou, não sei o que, porque você não vai acatar a palavra. Se você tem dificuldade de concentrar, traz um caderno para você ir anotando, para você ficar conectado. Se o celular te atrapalha, deixa no modo avião, não recebe notificação para você receber essa palavra. Se você faltou ao culto, vai lá no YouTube, escuta o que foi pregado para você estar sempre sendo alimentado, amado. É assim que nós vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, considerando a palavra. Considerando o que a palavra diz.
Não é um profeta. Eis que eu te digo, você tem que fazer isso e isso. Ah, porque o profeta falou, glória a Deus pelos profetas. Nós acreditamos nos profetas. O profético é bíblico e glória a Deus por isso. Mas o profético, ele vem para... como é que eu posso explicar? Confirmar a palavra. Ele não vai falar nada que está fora da palavra, porque se falar fora da palavra, não é de Deus. É do capeta. Você entende? Então tem muita gente por aí sendo levado por tudo que outras pessoas falam. Ei, nós somos levados pela palavra. Nós precisamos ser conduzidos pelo que a palavra diz. Na minha vida, sobre o meu futuro, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, como eu devo agir? Palavra. Sobre o meu dinheiro? Palavra. Acontece, amado, que a gente só vai buscar quando a gente está passando um perrengue, quando a chuva já está vindo. Ah, meu Deus do céu, não tem o que fazer. Se a casa não estiver fortalecida e edificada, na hora da tempestade, a bagaceira vai ser grande. Você entende? Todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, versículo 26, é considerado um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Essa palavra insensato, ela também tem um significado interessante. Aquele que age sem pensar. Aquele que age por impulso, sem pensar. Amado, em meio às circunstâncias, a gente precisa parar e pensar na palavra. Pensar o que Jesus faria, o que Jesus disse sobre isso. O que Paulo nos instruiu. Diga, eu não sou insensato. Eu sou prudente. Aleluia. É comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você está edificando a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Diga doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Olha que interessante aqui, o escritor está dando ênfase que Jesus falava de um jeito diferente dos escribas. E por que não como os escribas? Abra comigo lá em Mateus 27, ainda em Mateus, capítulo 27. Jesus pregava como quem tem autoridade. No versículo 27. Mateus 23, 27. Os escribas, amados, eram os alfabetizados, essas pessoas letradas que conheciam a lei. E a Bíblia diz no versículo 27, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Eita! Quem eram os escribas? Aqueles que conheciam da lei. Homens inteligentes, letrados. Sabe aquele crente que conhece a Bíblia de cabo a rabo? Já li 50 vezes a Bíblia. Grande coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Se você não pratica aquilo que você sabe, hipócrita. Então a Bíblia ali está falando que Jesus ensinava, dizendo, ei, seja praticante, edifica a sua casa sobre a rocha. Ele estava falando como quem tem autoridade, como quem vive a palavra. Não como os escribas, hipócritas, que só conhecem a letra, mas não têm vivência. Amado, Deus nos convida para ter experiência na palavra de Deus, não só o conhecimento. Quando a gente diz assim que o rema vai chegar e você vai estudar no rema, não é para você ter um diploma, amado, é para que a sua vida seja transformada pelo que você vai aprender aqui. Quando a gente convida as pessoas para vir para o culto, para que elas possam receber a palavra, não é para encher isso daqui, mas para que elas sejam tocadas pela palavra e a sua vida transformada.
Porque não adianta, amado, nós estarmos obesos espiritualmente, cheios da palavra, cheios do conhecimento e vazios de Deus. Eita. E olha o que ele estava falando. Sepulcro caiado. Por fora tá bonito, mas por dentro é oco. Né? Você vem para a igreja, aparentemente você está cumprindo seu protocolo cristão. Ei, mas Deus não nos chama para viver disso, amado. Deus nos chama para viver a sua palavra e praticar. Eu quero que você saia daqui hoje tomando uma mínima decisão de viver alguma coisa que nós vamos aprender aqui. Se em cada culto que a gente vem, a gente puder aprender algo, praticar, decidir praticar alguma coisa, nós vamos modificando e transformando a nossa vida, amado. A palavra vai limpando e jogando fora aquilo que não presta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, hipocrisia não agrada a Deus. O que é hipocrisia? É quando a pessoa fala, mas não vive. Sabe que o mundo lá fora espera que nós vivamos a palavra? Eu não sei se você já passou por essa situação, ou você já ouviu essa expressão, alguém falar assim, olha, fulano, e é porque é crente. Já viu isso? Né? Menina, uma vez lá em casa, eu estava começando a ir para a igreja, eu soltei um pum. Aí meu pai, oxe, é porque é crente. Eu digo, oxe pai, crente não solta pum, não. Quer dizer, eles esperam que a gente tenha uma vida toda certinha. Por quê, amado? Porque eles sabem que aqui a gente escuta o que é certo. Né? Ah, viu fulano como tá andando errado, viu fulano traindo a esposa. Menina, é porque é crente. Quer dizer, o do mundo é normal fazer, mas o crente parece que o escândalo é maior. E é, amado. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora tem uma expectativa que a gente vai ter uma conduta correta. O mundo lá fora tem uma expectativa que a gente vai agir de forma certa. Então, se a gente está num lugar agindo errado, eu fico pensando, meu Deus, será que alguém aqui me conhece? Eu não posso fazer nada errado. Por quê? Se você estiver num lugar que ninguém te conhece, ei, Deus está vendo, amado. Eu e você vamos resplandecer a luz de Deus através da nossa conduta. Sabe que você muitas vezes não vai ter a oportunidade de abrir a Bíblia e pregar para uma pessoa no seu trabalho. Mas ela vai ver o seu procedimento. Ela vai ver como você se comporta. Ela vai ver como você, casado, lida com outras mulheres. Ela vai ver como você, crente, tem palavra ou não, cumpre o que fala ou não. É muito complicado. Não é fácil. Sabe por quê, amado? Por que eu digo complicado? Porque a gente precisa ter cautela em tudo. Em tudo estamos sendo observados. Você entende? Amém. Então nós precisamos ser diligentes em todas as áreas da nossa vida. Fabi, é pesado. Eu te digo, existe uma palavra chamada graça de Deus. Essa graça, amado, nos capacita para viver a palavra. Essa graça nos capacita para viver a vida que Deus tem para nós. Essa graça nos assistencia. Você que é jovem, a se guardar para o casamento. O mundo lá fora é muito difícil. Essa semana eu estava aconselhando uma determinada pessoa da minha família. E a pessoa disse, minha filha, é impossível. Sabe que para o mundo é impossível viver em santidade. É impossível você ver um casal de namorado no mundo e eles terem uma vida que respalde a palavra. Mas para nós não é impossível, amém? É possível. Porque a graça nos basta. O fogo está grande, vá para debaixo do chuveiro. O fogo está grande, então evite contato. O fogo está grande, termina esse namoro. Mas viva a palavra. Amém. Tem uma amizade que não está te trazendo benefício algum, muito pelo contrário. Você que é jovem, os meninos lá mostrando coisa errada no celular e você lá, sorrindo. Ei! Sabe que até um sorriso da gente, a gente está compactuando. A gente está sendo conivente com aquilo. Amém?
Amado, eu não ia falar nada disso, mas o Espírito Santo que está querendo. Amém? Hebreus 5. Aleluia. Aleluia. É salvação, amado. Toda palavra que vem para nos corrigir é salvação para nossa alma. Amém? É Deus nos amando. Se eu sou mãe do Ravi, eu vejo ele com um ferro indo em direção à tomada, para botar lá dentro da tomada, eu vou ficar só olhando? Ou eu vou falar? Eu vou impedir? Eu vou instruir? Eu vou dar um grito? Ei! Sim ou não? Vou, né? Porque eu amo meu filho. Assim é Deus, amado. Assim é Deus, quando a gente está indo por um caminho, ou até mesmo antes da gente errar, Ele já nos instrui. Amém? Aleluia. Hebreus 5, no versículo 12, diz assim: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Então, Paulo está dizendo aqui que isso que a gente vai aprender sobre as doutrinas básicas é coisa de criança. E olha que a gente ainda não está vivendo isso. Você entende? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amado, Paulo está chamando aqui aquele que é adulto espiritualmente, ele é experiente. O que é experiência? Prática. Você só vai ter experiência se você tiver a prática. Por exemplo, você tira sua carteira de motorista. Eu tirei a minha em 2017. Mas se de lá pra cá eu nunca tivesse pego no carro, eu ia saber? Eu ia poder fazer a autoescola lá atrás. Mas se eu não tiver a prática, eu não vou saber de nada. Eu não vou ter experiência. Não é assim? Agora, eu dirijo aqui nas ruas, mas eu não tenho prática de dirigir na estrada para viajar, porque eu nunca fiz isso, eu não tenho experiência nisso, na estrada. Eu não tenho prática. Então, amado, o que é ter prática na palavra? É você ter testemunho de fé. É você dizer, eu já vivi isso, olha, eu orei e assim aconteceu. Olha, aconteceu isso e assim eu fiz. Eu falei do amor de Deus para fulano e ele aceitou Jesus. É você indo praticando a vida cristã. Não é falando só o testemunho dos outros, vivendo só falando, porque o pastor disse isso, porque... Não, a sua experiência, a sua prática na palavra. Amado, Deus nos convida para praticar. Um dos princípios elementares é a fé em Deus. Vamos ver quais são esses princípios elementares. 6, versículo 1. Por isso, tendo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-vos levar o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Olha só, um dos princípios elementares, arrependimento de obras mortas. O que é isso? É a partir do momento, amado, que eu aceito Jesus, eu nasci de novo, o que ficou para trás são obras mortas. Então, se eu vivia na prática do pecado, ficou para trás. Eu preciso me arrepender dessas obras. O que são obras mortas? São obras da carne. São obras daquilo que satisfaz os meus desejos carnais, da minha alma, das minhas emoções. E isso são obras mortas. Então, quando eu me arrependo, o que é arrependimento? Metanoia. O que é metanoia? Mudança de direção. Então, eu estou aqui. Você sabia que tem pessoas que são viciadas em mentir? Elas mentem por tudo. É uma prática. Então, a pessoa mente. Agora vai ser difícil para ela não mentir.
Mas ela precisa se arrepender dessa obra morta. Então ela vai ter uma metanoia. Ela vai fazer diferente. Mentia pro chefe, mentia pra esposa, mentia no trabalho, mentia pro pastor, mentia pra todo mundo. O pastor não, né? Que ele não era crente. Estamos falando de quem não é. Tá repreendido. Mas sabia que pode ter mortos espirituais dentro da igreja? Tá amarrado o nome de Jesus. Aqui não tem não. Diga, eu tô vivo. Glória a Deus. Então, metanoia, amado, é uma mudança de direção. Arrependimento genuíno. Sabe que você tem vergonha daquilo que você fazia? Sabe que é você desonrar pai e mãe? Todo tipo de pecado, mas tudo que você fazia diferente. Você vivia rancoroso, guardando mágoa de todo mundo. Isso é pecado, amado. Então agora eu me arrependo disso. Eu vou andar em amor. Eu decido andar em amor. Eu decido viver a palavra. Eu mudo de direção. Se antes eu pagava na mesma moeda, tudo é... Não, pois fulano vai ver que ele vai se ver comigo agora. Ei, metanoia, mudança de direção. É um dos primeiros princípios aqui que ele está falando. Isso é básico. Diga, é básico. Isso é leitinho, amado. Hoje a gente comeu uma feijoada aqui maravilhosa aqui na igreja. Quem estava aqui? Oi, glória, os trabalhadores dessa obra maravilhosa. Tá ficando lindo, né, meu povo? E aí teve uma feijoada zona aqui bacana. E o meu filho Ravi tem 3 anos, ama feijoada. Mas quando o Caléu nascer, quando ele tiver 1 mês, ele vai poder comer feijoada? Ele vai tomar o leitinho. Porque ele é bebê. À medida que a gente vai crescendo, amada, a gente vai pegando mais o caldo grosso. Então, essa questão do arrependimento, isso é muito básico. Isso aí, ó, já era pra gente estar praticando há muito tempo. Amém? É uma das coisas básicas. Tudo isso que a gente vai aprender durante esse mês é básico. Amém? Então, o primeiro que ele fala aqui é o arrependimento de obras mortas. Então, aleluia. Arrependimento, fé em Deus. Outro princípio básico, fé em Deus. Você tem praticado isso, amado? Então, eu quero te desafiar. Qual é a área da sua vida que precisa de um ajuste? Coloca fé. Pratica fé na tua vida. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza e que sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu posso ser cristão e não viver pela fé? Como eu posso ser cristão e viver baseado naquilo que eu mesma posso fazer, sem crer no que Deus pode fazer por mim? Amado, nós precisamos de fé para tudo. Eu preciso de fé para acreditar no que a palavra diz, porque eu não estava lá quando escreveram. Você estava? Não. Então eu preciso ter fé no que está escrito aqui. Eu preciso ter fé que Deus está aqui sem eu ver. Eu preciso ter fé que o Espírito Santo habita dentro de mim, porque eu não estou sentindo nada. Quer dizer, de vez em quando a gente sente um negocinho bom, né? A unção vem, a gente cai, a gente chora, a gente pula, a gente corre. Mas e no dia a dia, quando está lá lavando a louça? Ele está comigo. Aleluia, Deus está comigo. Quando eu estou sozinha em casa, Deus está comigo. Aleluia, eu não estou só. Deus está comigo. Eu preciso ter essa consciência. Consciência de que Ele é meu Pai. Aleluia. Esses dias eu estava conversando com essa outra pessoa mesmo. Ah, sabe qual é o problema? É porque meu pai foi ausente, eu não tenho um pai, meu pai não presta. Deixa eu te falar, amado. Eu preciso ter fé que Deus é meu Pai. Eu não preciso justificar meus erros nos erros humanos. Eu preciso apenas colocar força para ter fé no que a palavra diz. A Bíblia diz que Ele é meu Pai, que Ele supre tudo, que Ele me ama, que Ele me guarda, que os anjos do Senhor estão comigo. Eu preciso ter fé. Então, quando eu estou andando na rua, ai meu Deus, estou com medo, pânico. Eu tinha pânico depois que eu fui assaltada umas 3 vezes. Eu tinha pânico, eu não podia ouvir o barulho de uma moto. Epa, peraí, Satanás, agora acabou. Comecei a declarar a palavra. Pai, obrigada, porque a tua palavra é a verdade. Amada, é praticar a palavra. Eu pegava o salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Tinha umas ruas lá em Campina Grande que era tão escura que parecia o vale da sombra da morte mesmo. Mas eu ia andando e declarando a palavra, mas praticando, exercitando a minha fé. Amém? Para que eu tenha prática, experiência. Aleluia. O que está difícil? O que está complicado? O que está fora do lugar? Ativa a fé. Ativa a fé.
É igual essa luz. Apaga aí, pastor, por favor. Essa luz aqui. Aí tá aqui. O negócio tá escuro. Tudinho. Tá bom. Aí, não, apaga tudinho. Entendeu como? Só... Vai ficar só essa, Tá bom, vai. Aí tá aqui, meu Deus, tá com a confusão. No meu trabalho, tá tudo dando errado, nas minhas finanças, o meu casamento. E eu tô aqui. Meu Deus. Não tem solução, não tem saída. Opa, peraí, não. Tem a palavra. Eu vou ativar. Eu vou ativar a minha fé. Eu vou ativar a palavra. Eu vou ativar. E eu ativo, amado, para que eu possa enxergar. A luz chega, a gente começa a ver as coisas, vai ficando tudo em ordem. Mas se você ficar lá no escuro, a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Amado, luz, manhã, porque o sol é como se fosse a palavra. A palavra chegou, saiu. O choro dura até enquanto você não conhecer e praticar a palavra. Porque se você não pratica, você vai chorar uma, vai chorar duas, vai chorar 3 noites. Vai passar anos chorando. Mas a alegria vem ao praticar, ao crer na palavra, ao viver a palavra, a experimentar do poder que a palavra tem. A crer que a palavra e Jesus são a mesma coisa. Se eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, amado, eu preciso crer no que essa palavra está dizendo. Porque ele diz, a palavra está em mim. João 1, né? Vamos lá. João 1, coloca aqui, por favor, Felipe. João 1, no princípio. Né? Acho que é. João 1, bota aí. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo, palavra, era Deus. Amado, o verbo, a palavra é Jesus. A palavra, Jesus, Deus, Espírito Santo, são a mesma coisa. Então eu preciso crer, viver, ativar, experimentar, praticar. Mas se tem alguma área na sua vida que você ainda não está praticando a palavra, ativa essa luz em nome de Jesus hoje. Amém. Então, arrependimento de obras mortas. Qual obra morta você ainda está vivendo? Qual prática carnal você ainda vem carregando? Qual obra da carne você ainda está vivendo? Arrepende-te. Muda de direção. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Hebreus 6, no versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, diga até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Sabe, amado, a Bíblia está dizendo aqui, é até o fim. Não é só no começo, não é só uma vez no mês. Não, eu vou ter intensidade em Deus, eu vou colocar força, eu vou viver a palavra só até aqui. Não, amada, a Bíblia está dizendo que é até o fim. É igual aqui na igreja, que não acaba as coisas para fazer, né? A gente acabou o aniversário da igreja, é a Mari. Próxima missão, eu digo, calma. Mas sabe que a vida com Deus, né? Tipo assim, ontem eu fui crente, hoje não vai dar para me ser crente, não. Ontem eu fui fiel ao meu marido, hoje não vai dar, não. Também é forçar a barra, porque eu sou ser humano, né? Tenho que ser carnal pelo menos um dia. Ei, é até o fim. Se você foi crente, amado, no começo, e você tem 20 anos de crente, Deus nos chama para que nós tenhamos essa mesma diligência. Deus nos chama para que tenhamos esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo em viver a palavra. Amém? E a Bíblia está dizendo aqui, não sejais indolente. O que é indolente? Insensível.
Sabe aquela pessoa que Deus está falando aqui e você tá, não é assim não. Mas também não sabe como é minha vida. Mas também insensível, não quero. Sabe, amado, quando a gente tem essa diligência, esse cuidado, sabe, tudo que a gente escuta aqui cai quando no nosso coração, a gente pensa, meu Deus, eu preciso melhorar. Meu Deus, eu preciso acatar isso. Meu Deus, eu preciso viver essa palavra. Meu Deus, isso é pra mim. Não, então, porque fulano faltou o culto, mas era pra fulano estar ouvindo essa palavra aqui. Ei, é pra você. Diga, já que eu vim, é pra mim. Amém. É pra mim, meu Deus, Deus está falando comigo que eu preciso melhorar. Ah, não, isso aí é pra alguém, porque eu já tô com minha vida perfeita, glória a Deus. Então, cuidado que você vai ser arrebatado a qualquer momento. Não. A gente está caminhando, amado, rumo a isso, amém? Aleluia. Indolente também é lento em corresponder. Sabe aquela pessoa que ela até escuta, acata, ela entende, eita, isso daí é comigo, mas amanhã, não, desde daqui, mês que vem eu vou fazer. Não, peraí. Só hoje. Só mais um pouquinho. Sabe, tem gente que programa se despedir do pecado. Eu conheço gente que já programou se despedir com a amante, amado. Fazer a despedida com a amante. Pelo amor de Deus, misericórdia. Diga misericórdia. É sério, amado. Isso é muito sério. Isso é ser indolente. Lento em corresponder. Deus nos chama para ser rápido. Ei, Deus falou, obedece rápido. Eu entendi, Fabi, que eu preciso dar meu dízimo, mas só em janeiro. Eu também não vou dar do meu 13º, não. Rápido. Diga rápido. Rápido em corresponder. Rápido em corresponder. Aleluia. Seja rápido, amado. Seja rápido. Amém? E negligente, preguiçoso. A pessoa que ela é indolente, ela é preguiçosa. E Deus não nos chama para viver assim. Como nós lemos aqui no versículo 10. Desejamos que continue mostrando a mesma diligência para a certeza da esperança. Amado, nós temos esperança em algo, amém? Ele vai voltar. Nós vivemos aqui com essa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Para anunciar a sua vinda. Essa é a nossa esperança. Então, amado, eu anseio por isso. Eu vivo por isso. Eu e você precisamos ter essa diligência. Não, rapaz, Jesus está voltando. A qualquer momento Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Eu não vivo alheio no mundo. Ah, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Zeca Pagodinho está repreendido em nome de Jesus. Tem outro crente também, o crente Zeca Pagodinho, né? Que é o Deixa a Vida Me Levar. Tem um crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não é assim? Eita, que a pastora sabe as músicas tudinho. Mas quem que não sabe? Vai dizer que você não sabe essa música. Deus não nos chama, amado, para viver como Gabriela. Deus nos chama para viver. Não, rapaz, eu errei hoje, amanhã eu não vou errar, não. Eu errei ontem, mas hoje eu vou fazer diferente. Sabe que eu fiz isso mês passado, esse mês eu não vou fazer. Sabe que ainda agorinha, eu fiz isso, mas agora, meu Deus, eu me arrependo e eu vou fazer diferente. Eu sou assim, acabou. Isso é orgulho e orgulho mata. Orgulho mata. Sabe que às vezes a gente vai aconselhar um casal. Aí a gente conversa com o marido não quer ir lá conversar com a esposa. Aí a gente conversa com a esposa não quer ir lá conversar com o marido. Nem Deus. Nem, a gente fala assim, tem só Jesus na causa. Nem Jesus na causa. Porque pra gente deixar Ele entrar na causa, eu preciso permitir. Eu preciso fazer a minha parte, amado. Amém? Orgulho, amado, não agrada o coração de Deus. Seja humilde. Porque a gente fala a palavra humilde, pensa que, fulano é tão humildezinho, ó, é a casinha dele. Não é, não. Humildade não é pobreza. Humildade é ter um coração que se quebranta. Um coração me perdoa. Um coração de, eu errei, eu te peço perdão. Um coração de dar o outro lado da face.
Amém? Não estou falando de ser besta para as pessoas, não. Eu estou falando sobre andar em amor. Amém? Aleluia. Eita, meu Deus, não tem... Vamos abrir em 2 Timóteo, rapidinho. 2 Timóteo 3. Eita. Espera aí que senão... Aleluia. No versículo 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação. Diga educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Amado, você acha que você é perfeito? Quem é que é perfeito? Levanta a mão. Só por fora, né? Perfeito aos olhos do Pai. Mas quem acha que já está perfeito por dentro? Ninguém ainda, mano. Fabi, é impossível. Deixa eu te falar. A Bíblia está dizendo que toda a escritura é inspirada para que a gente seja perfeito. Ou seja, eu preciso sim buscar a perfeição. Sabe o que é? Ah, sou humano, não consigo ser perfeito? Não é de Deus isso aí. Essa música não é de Deus. Porque Deus nos convida para buscar viver uma vida em perfeição. Ou seja, se eu estou errando, se eu estou falhando aqui, ei, eu preciso corrigir, porque Deus me deixou a sua palavra para que eu me espelhe nela, para que eu possa buscar a perfeição. É o meu molde, é onde eu preciso me inspirar para viver essa vida em perfeição. Amém? E a palavra fala da palavra aqui, educação, no versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, e lá no final ele fala, útil para educação na justiça. Sabe, amada, a palavra que a gente escuta aqui não é entretenimento, não. Não é para você ter, porque eu não tenho o que fazer, no domingo à noite eu vou para o culto. Ei, não é isso. A palavra para a nossa educação na justiça. Para que eu e você sejamos alfabetizados na justiça, digamos assim. Para que a gente saiba na ponta da língua o que a palavra diz. Quando a gente educa uma criança, não é só para ela aprender as coisas, mas para ela viver as coisas. Não é assim? Então, se a criança está aqui no restaurante, tendo comportamentos mal educados, eu vou educar... Só para ele saber o que é certo ou para ele fazer o certo? Para fazer. Então a gente está aqui na mesa, o Ravi solta um arroto, né? Ei, a gente vai educar, ensinar. Só para ele saber que é errado ou para ele fazer o certo? Para ele fazer o certo. Então a gente vai falar uma, vai falar duas, vai falar três. A gente vai educando para que ele faça o certo. Então, quando o Ravi termina de almoçar, eu digo, pega, meu filho, leve seu prato para a pia. Só para ele saber que tem que levar? Não. Para ele ir lá e, de fato, levar. Vai ter um dia que eu não vou precisar pedir. De vez em quando, ele já está indo automaticamente, sem eu precisar pedir. Porque ele foi educado naquilo. Então, a palavra de Deus, amada, ela é para nos educar na justiça. Para que tenhamos uma vida justa. Não só para sabermos sobre a justiça, mas para viver uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. Amém? Você está sendo educado de ouvir a palavra? Sim, mas você está vivendo isso que você está aprendendo? Porque esse é o sentido de estarmos aqui, amados. Esse é o verdadeiro sentido da nossa vida cristã. Sabe que a gente vem para o culto, amado, não é para cumprir um protocolo, mas para sermos educados nessa vida cristã. Aprender o que é certo. Sabe que eu nunca me esqueci um culto que o meu pastor pregou sobre a mentira. Ele pregou os 50 minutos só sobre mentira, mostrando na palavra sobre o versículo de mentira. Meu Deus, sendo educada naquilo ali. Para viver, para ser educado na justiça. Amém? Se tem alguma área da sua vida, amado, que você ainda não tem embasamento bíblico, estuda sobre isso. Busque livros lá atrás, tem um monte de temas nos quais você pode ler, e todos são baseados na palavra. Os que a gente vende, tá?
Lá fora eu não sei. Os que estão ali eu sei. Mas você e eu precisamos buscar isso. Não sejamos indolentes, amém? Mas para que isso, Fabi? No versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para quê? Só para ser bonitão de Jesus? Não, para toda boa obra. Amado, Deus nos chama para fazer uma grande obra. E para fazer essa obra, para fazer essa boa vontade dele, eu preciso estar educado na justiça. Eu preciso viver e praticar a palavra. Eu preciso viver o que a palavra diz. Porque existe um propósito. Há um propósito em estarmos aqui. É para que eu e você vivamos o nosso chamado. Todos vocês têm um chamado em Deus. Para você viver esse chamado, você precisa estar respaldado na palavra. Para finalizar, Efésios 4. Diz assim. Versículo 13. Diz assim no versículo 11. Ele mesmo, ele quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ou seja, existem 5 dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelista, pastor e mestre. Jesus estabeleceu que teria esses 5 dons aqui. Você tem algum desses 5? Fabi, eu não tenho nenhum desses 5. Então você é a base. Você é o Ministério de Socorros, que vai dar a sustentação, a base para esses dons aqui estarem em atuação dentro do corpo de Cristo. Então tem um pastor, tem um que é o mestre que ensina, tem um que é evangelista que gosta de evangelizar e trazer o povo para a igreja. Tem um que é o apóstolo, tem um que é o profeta que diz assim diz o Senhor. Todos nós temos um chamado. Se você não tem um desses 5 dons que estão em evidência, você é a palma da mão. E a palma da mão é o que dá sustentação. Então todos nós, amado, precisamos estar respaldado nisso aqui. Deixa eu te falar um exemplo bem prático. Nós estamos aqui, tem um pastor, né? Aí tem essa obra, tudo aqui. Aí uma pessoa que tem um chamado de socorros na área das finanças. Por exemplo, ele é um empresário rico, ele não tem chamado para pregar, para ser pastor, não tem nada disso. Mas ele entendeu que o chamado dele é financiar a obra de Deus, certo? Vai lá, pegou e vou dar os ar-condicionado aqui, pastor. Ô, glória, eu recebo, amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só o fato dele dar faz dele justo diante de Deus? Ele pode fazer, amado. Mas se ele não estiver educado na justiça, se não estiver respaldado na palavra, para Deus não vai subir como aroma suave essa oferta, entende? Então não é o que fazemos, mas é como está o nosso coração enquanto fazemos. Eu posso estar aqui pintando a parede dizendo, mas para que o pastor está inventando isso? Mas também o pastor inventa cada coisa. Esse povo dessa igreja, o coração está errado. Não sobe, não sobe. Mas eu estou aqui, meu Deus do céu. Eu não queria nem preto não, mas bora pintar de preto mesmo, vai ficar bonito. Se o pastor quer assim, bora. E glória a Deus, eu estou aqui animado, empolgado, fazendo. Sabe, eu estou com meu coração naquilo. Eu estou com meu coração para servir, para fazer. Se eu entendo que eu tenho um desses chamados, ou então se eu tenho um chamado de mestre, o pastor me chama para pregar. Sabe, eu faço isso com meu coração, com amor, com zelo. Você entende que todos nós temos um chamado? Diga, eu tenho um chamado. Porque às vezes a pessoa diz, não, eu não tenho nenhum desses 5, eu não sou nem pastor, nem evangelista, nem profeta. Pois deixa eu te falar, que o maior é a palma da mão. Que são 5, né? Aí a gente demonstra nas mãos. São 5 dons e a palma da mão é a base. Pois a base é o que tem que estar mais sólido, mais firme. Amém? Então, amado, se você não tem um chamado dos 5 dons que estão em evidência, mas você é a base, você também precisa viver uma vida respaldada na palavra. Amém? Oh, glória. Diga, eu quero
viver a palavra. Eu quero chamar a Yasmin para a gente cantar aquela última música. Eu acho que ela diz tudo o que a gente precisa falar para Deus. Então eu quero que a gente cante essa canção, amado, com esse entendimento de que Deus nos chamou e que nós temos um chamado, que nós precisamos viver essa palavra. E olha só o que ele diz aqui no versículo 12. Para que esses 5 dons ministeriais? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha, mais uma vez ele está falando de perfeição. Então vai vir um pastor aqui, vai vir um mestre, vai vir um profeta. Todos eles que vêm aqui, pregam, traz a palavra. Todos aqui é para que a gente seja aperfeiçoado em alguma área. Ah, não gosto de fulano. Fulano só fala em evangelizar. Porque o chamado dele foi chamado para quê? Ah, não gosto de ciclano, só fala de finanças. Porque o chamado que Deus quis que ele falasse só sobre aquilo. Cada um. Ah, não gosto de ciclano, não fala só sobre cura. Glória a Deus, amado. Você está 100% bem na sua saúde. Pô, me dê aqui um pouquinho. Sabe, nós precisamos ouvir de tudo. Aprender de tudo. Ser edificado na palavra, amado. Amém? Para ser aperfeiçoado. De novo, a Bíblia está falando de aperfeiçoamento. E minha filha, perfeito só Deus. E a gente, porque ele diz, sejais meus imitadores. Fácil não é, amado, mas é possível. Amém? Nós vamos conseguir. E diz mais, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço. Ou seja, eu preciso estar sendo aperfeiçoada para servir com excelência. Eu preciso estar em aperfeiçoamento para fazer a obra de forma que agrada a Deus. Por isso que é tão importante a palavra, amado. Por isso que é tão importante quando a gente diz assim, você quer servir? Vamos fazer o discipulado para você entender como é que funciona, para que você entenda como é que a gente pensa. Porque não adianta só servir, amado, com um coração diferente do nosso. Um coração diferente da palavra. Um coração, a doutrina diferente, o modo de pensar diferente. Não, todo mundo com a mesma visão. Até que cheguemos à unidade da fé. Ou seja, únicos, unidos, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, respaldados na palavra, amando uns aos outros. No pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ah, eu escutei isso aqui no TikTok, Fabi. Ah, eu escutei isso daqui que o pastor lá da igreja não sei o que falou. Tá na palavra? Ah, porque o jornal não sei o que. Tá na palavra? Não seja levado por tudo que você escuta, amado. Esteja baseado na palavra. Amém? É isso que a Bíblia está falando, não sou eu. Aleluia. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade. A verdade é o quê? A palavra. Mas seguindo a verdade em amor. A gente começou falando de amor. Se você ama a Deus, você guarda a palavra. E aqui, seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo. Diga, eu vou crescer em tudo para agradar a Deus. Amém? Você pode ficar de pé, amado?